Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rainan Machado do canal Ciência Rústica com mais uma videoaula para vocês, uma continuação da aula de equilíbrio químico, né? Nessa aula aqui a gente vai ver sobre o princípio de Le Chatelier, que é um princípio que vai nos dizer como que o sistema em equilíbrio comporta quando a gente mexe em alguns fatores. Existem alguns fatores que vão alterar o estado de equilíbrio químico. É o que a gente vai ver nessa aula. Antes de iniciar a aula, gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, né? Deixar o seu like, que isso vai nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade e de graça aí para os alunos e alunas, os gatinhos e as gatinhas do Brasil. Certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Le Chatelier, ao estudar aí os sistemas em equilíbrio químico, ele percebeu que quando se perturbava esse estado de equilíbrio químico, o equilíbrio ele buscava sempre restituir, voltar ao estado inicial. Tudo que estava em equilíbrio químico, ao ser perturbado, ele ia se comportar de um modo a tentar minimizar a ação dessa perturbação. E aí ele criou um enunciado aí do seu princípio, da sua lei, que pode ser resumido assim, ó. Quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Certo? Então você provavelmente vai ver esse enunciado do princípio de Le Chatelier escrito de outras formas, mas a ideia é essa. Eu posso promover uma perturbação no meu estado de equilíbrio, um fator externo vai agir sobre esse sistema em equilíbrio e o sistema ele vai se deslocar, ele vai buscar minimizar essa perturbação, né? A ação ali desse fator que foi aplicado. Grave uma coisa, pessoal, sempre que está se falando aqui em se deslocar, deslocamento do equilíbrio, a gente tem duas possibilidades. Lembra que numa reação reversível, né, que acontece aí no estado de equilíbrio químico, a gente tem o sentido da reação direta e o sentido da reação inversa? Então é isso, quando se fala em deslocar o meu estado de equilíbrio, esse deslocamento ou ele vai ser no sentido da reação direta ou ele vai ser no sentido da reação inversa. E aí, existem três variáveis que nós podemos mexer. três fatores que nós podemos mexer de modo a perturbar esse estado de equilíbrio químico. Eu posso mexer na concentração de algum participante dessa reação, ou seja, na quantidade. Eu posso retirar alguém dessa reação, ou eu posso acrescentar alguém nessa reação, né? Mexo na concentração de um dos participantes, ou eu posso promover uma alteração na temperatura, aumentar ou reduzir a temperatura, ou eu posso também mexer aí na pressão no meu sistema, aumentar ou reduzir a pressão. Nós vamos ver aqui agora como que o estado de equilíbrio químico se comporta em cada uma dessas situações, em cada um desses fatores, né? Vamos ver aqui então agora como que o nosso estado de equilíbrio químico se comporta quando mexemos nesses fatores. Vamos começar falando aqui da temperatura. Quando eu mexo na temperatura, né, eu posso aumentar ou reduzir a temperatura. Lembra que eu falei para vocês que sempre vai aparecer um ΔH aqui, uma variação da entalpia, indicando se é a reação direta, ela é endotérmica ou exotérmica. Então, se esse ΔH, a variação da entalpia, for positivo, às vezes vai aparecer o número aqui certinho para você, ou às vezes só vai aparecer que é maior ou menor que zero. Porque o importante para nós aqui é saber se esse ΔH, essa variação da entalpia, é positiva ou negativa, certo? Então, se a variação da entalpia for positiva,
significa que a reação direta, claro, se estiver aparecendo do lado direito, normalmente vai aparecer aqui do lado direito. Então, ó, nesse sentido aqui, ó, se for positivo ali, significa que a reação direta absorveu calor. Ela é endotérmica, absorve calor. Se esse ΔH aqui for negativo, significa que a reação direta ela é exotérmica ou libera calor, tá bom? Então vamos entender aqui agora como que vai ser o deslocamento se eu aumentar ou reduzir a temperatura. Bom, um aumento da temperatura, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Reação endotérmica não é aquela que acontece absorvendo calor? Se eu estou aumentando a temperatura do sistema, eu estou fornecendo energia térmica para esse sistema. Então eu vou favorecer essa reação que absorve calor. Por outro lado, se eu reduzo a temperatura, uma redução da temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Reação exotérmica não é aquela reação que libera, que perde calor ao acontecer? Então, se eu estou indo no sistema e estou retirando energia térmica, estou reduzindo a temperatura, então eu vou favorecer essa reação que libera calor, certo? Aí o que eu aconselho você a sempre fazer, sempre analisar aqui já de cara. Você olha a sua equação química, eu trouxe aqui para todas as situações, eu trouxe o exemplo aqui da equação da formação da amônia, né, que a gente já viu na aula de equilíbrio químico. E aí, ó, quando eu analiso esse ΔH aqui da reação direta, eu vejo que ele é um ΔH menor do que zero, negativo. Isso significa para mim que a reação direta é exotérmica. Exotérmica porque o ΔH é negativo. E o que é o inverso de exotérmico? É endotérmico. Então aconselho você, ao resolver os exercícios aí, já vir aqui e já escrever. Analisa se a reação direta é endotérmica ou exotérmica. Vem aqui e escreve aqui em cima que ela é endo-exo. E a de baixo, a inversa, vai ser o contrário. Beleza? Nisso daí você já vai conseguir analisar parte das alternativas com tranquilidade, tá bom? Então, ó, se eu aumento a temperatura para essa reação química, eu vou favorecer a reação endotérmica, que é a minha reação inversa. Então, o deslocamento nesse estado de equilíbrio, quando eu aumento a temperatura, é no sentido inverso, tá bom? É um deslocamento para a esquerda. Por outro lado, se eu reduzo a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido da reação exotérmica, que aqui é no sentido da reação direta. Então, o meu deslocamento vai ser no sentido direto. Meu deslocamento vai ser para a direita. Beleza? Estamos entendidos aí como que o sistema se comporta quando a gente altera a temperatura? Vamos passar então para quando a gente alterar a concentração. Ou seja, aumentar a quantidade de alguém ou reduzir a quantidade de alguém. Se eu aumento a concentração de um participante da reação, eu vou deslocar o meu equilíbrio no sentido em que a substância é consumida. Lembra que o sistema ele vai tentar minimizar o efeito da perturbação? Então, se eu aumentei a concentração de alguém, o meu sistema vai querer diminuir. Ele vai tentar consumir essa pessoa. Essa pessoa não, né? Essa substância. Esse cara, digamos assim. Certo. Agora, se eu vou ali e reduzo a concentração de alguém, eu vou no meu sistema e retiro alguém ali do sistema, alguma substância, diminuo a concentração dela. O que o meu sistema vai fazer? Ele vai tentar produzir. Então, se eu reduzo a concentração de um participante, o deslocamento vai ser no sentido em que tal substância é produzida. Então, olha aqui, ó, se eu aumento o N2, aumentei a concentração, meu sistema vai tentar consumir. Para onde que eu consumo N2? No sentido direto. Então, o meu deslocamento vai ser no sentido direto. Se eu reduzo o H2, se eu retiro o H2, reduzo a concentração dele, o meu sistema vai tentar produzir. O H2 é produzido na direta ou na inversa? Obviamente, na inversa. Então, o meu deslocamento vai ser no sentido inverso.
Falando aqui agora de uma última variável, um último fator que a gente pode alterar e perturbar o estado de equilíbrio, a pressão. Só que lembre, pessoal, de um detalhe. A pressão só irá promover a alteração no estado de equilíbrio caso houver a presença de substâncias gasosas, certo? Então, se você olha ali na equação, todo mundo que está participando da equação, ela é ou líquido ou sólido, não existe a presença de gás, então a pressão não irá alterar esse estado de equilíbrio, tá bom? Só vai alterar a pressão, só vai alterar o estado de equilíbrio caso haja a presença de gás. Vamos analisar aqui agora então como que o sistema se comporta quando eu mexo na pressão. Se eu aumentar a pressão, o meu deslocamento vai ser no sentido onde houver a menor quantidade de substâncias gasosas, a menor quantidade de gás. Tem uma videoaula no canal aí, Ciência Rústica, que fala sobre as grandezas de um gás, né? E a pressão, ela está diretamente relacionada com o volume. Então, se eu reduzo o volume, eu estou aumentando a pressão. Se eu tenho menos espaço, a pressão é maior, eu vou favorecer a menor quantidade de substâncias gasosas, né? Porque as substâncias gasosas, elas gostam de espaço. Elas precisam de espaço, né? Porque elas têm bastante energia cinética. Então, se eu aumentei a pressão, é como se eu tivesse reduzido o volume. Se eu reduzo o volume, aumenta a pressão, o meu deslocamento vai ser no sentido de menor quantidade de substâncias gasosas. E o contrário é válido. Reduzir a pressão, ou seja, aumentei o volume, a pressão é menor, os gases eles têm mais liberdade para ficar. Então o deslocamento vai ser no sentido onde eu tenho maior quantidade de substâncias gasosas. Agora vamos analisar aqui na nossa equação como que eu vejo aonde tem mais e aonde tem menos gás. Olha aqui para você ver, ó, nesse lado aqui, ó, antes das setas, eu tenho 1N2, que é gasoso, e tenho 3H2, que é gasoso. Então, nesse lado aqui, eu tenho 4 de substâncias gasosas. Lá do outro lado, eu tenho 2NH3, que é gasoso. Então, desse lado aqui, eu tenho 2 de substâncias gasosas. Aqui eu tenho 4 substâncias gasosas e aqui eu tenho 2 de substâncias gasosas. Então, se eu aumentar a pressão, qual vai ser meu deslocamento? Vai ser no sentido de menor quantidade de gás, que é no sentido direto. O deslocamento vai ser direto. Agora, se eu reduzo a pressão, o deslocamento vai ser no sentido de maior quantidade de substâncias gasosas. Então, meu deslocamento vai ser no sentido inverso. Certo, galera? Então, vimos aqui as 3 variáveis, os 3 fatores que alteram o estado de equilíbrio e como o nosso sistema em equilíbrio ele vai se comportar em cada uma das situações. Espero que tenha sido de valor aí a aula para vocês. Espero que a aula tenha ajudado a vocês. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar seu like. Um abraço.